Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Alô, alô! Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos e reunidas neste Cuscuz com o Espiritismo. E nada melhor a gente iniciar o nosso Cuscuz para você também que está sintonizado com a gente pelo YouTube do Lar dos Humildes, isso mesmo, nós temos o nosso Pod Cuscuz no @Centro Espírita Lar dos Humildes no canal do YouTube. Não percam, não esqueçam de curtir, salvar e dar aquele like maravilhoso. E hoje vamos iniciar a nossa noite neste 7 de novembro de 2023, o mês de novembro chegou. Já chegou também Mariah Carey descongelada, junto com Roberto Carlos e toda a trupe que faz o Natal acontecer. Isso mesmo, lá vem a carreta daquele urso safado, gelado, que eu não posso dizer a marca do refrigerante, porque senão o jurídico vai surtar. Vão tudo tocar as cantatas de Natal, eu já estou sentindo o cheiro de panetone. Pois vamos continuando aqui, finalizando nossa Expoesd neste mês de novembro. Isso mesmo, começou em outubro, agora vai para novembro e a gente é desse jeito, somos desses. Vamos fazer a nossa prece inicial e eu gostaria de chamar a nossa Pepita da Terra dos Monólitos, que sempre encanta com esse olhar açucarado e essa voz adocicada que me faz ter uma diabetes nível 1. Alô, alô, Isabel! Essa locutora hoje está demais. Boa noite a todos os nossos irmãos, aqueles que se encontram presentes hoje como os nossos convidados do Expoesd, sejam muito bem-vindos. Que possamos sintonizar com os nossos mentores, assim como Jesus querido, e a Ele possamos pedir as boas vibrações para o nosso momento. Digamos a Jesus assim: amado Mestre Jesus, te agradecemos pelo nosso encontro hoje, nessa quinta-feira. Muitos se comprometeram contigo, se comprometeram com o próximo. Que sejamos nós portadores da divulgação do amor através das ondas do rádio. Envolve, Mestre querido, a cada um que se encontra aqui presente, nos seus lares, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, mas principalmente com o coração entregue aos ensinamentos e à prática do amor. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, nosso DJ JP? Solta o som pra gente harmonizar. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás
Eita noite bonita, com essa lua sorrindo, tal qual um menino levado depois de cair e rolar pela ribanceira. Vamos iniciando nossa noite de quinta-feira com muita alegria com a nossa Expoege. Pega com boca de cuscuz, água fluidificada, o que tiver aí, pega, menino, que a gente vai sintonizar hoje pelas ondas do rádio nessa nação cuscuzeira. Estamos aqui com as turmas de EP, com as monitoras Sérgio e Denise. Do ESG 2, menino, tem o casal Valdene e Kleber, que eu chamo carinhosamente de Val Blerbler ou Klebenha. É isso mesmo, pais de um pequeno poodle, que eu tenho o sonho de ter um poodle dentro de uma bolsinha, sim mesmo. E o Idelci, irmão de Iraci, nossa Dora Aventureira, que está viajando por aí, nosso grande Idelci. E no Rede Vivo, ela, neta de Paulo Freire, a nossa querida Elis, que lembra tia Jandira, quando me via caindo na ribanceira no colégio, no escorregador, e eu brigava ou mordia alguém. É isso, gente, nossas turmas maravilhosas aqui estão todas reunidas com muita alegria. E nada melhor a gente iniciar com quem? Com o EP. Fala, Sérgia Marcelina e Denise. Conta sobre o app, como começar, vai por onde, assina aqui, assina ali. Vamos que vamos nesse app. Oi, boa noite. Eu não gosto desse vácuo. Lembrei de quando meu pai não quis pagar minha pensão e deixou um vácuo até hoje. Continua, Sérgia. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite, gente. É um prazer estar novamente aqui nesse programa, participando, né? E hoje nós vamos apresentar o EP. O EP é um curso que inicia em março, depois do ESG, que as pessoas não podem mais adentrar no ESG. E nós trouxemos hoje a Carla, a Damiana, a Luceli e a Janaína para apresentar sobre o tema caridade moral e caridade material, ok? Então as meninas vão começar aí com a Carla, a caridade moral, material, ok? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Carla e estou representando o EP, junto com as minhas amigas de estudo, a Luceli, a Damiana e a Janaína, né? Com o apoio dos nossos facilitadores, que é a Sérgia, a Denise e o Paulo. Então, eles ajudam a nos despertar, né, a buscar o aprofundamento no estudo da doutrina espírita. E hoje nós vamos tratar do tema caridade material e caridade moral. Eu já inicio com uma pergunta, né? O que é caridade? Caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É a atitude de agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca, né? Ou seja, o exemplo mais sincero de caridade que nós temos é o mais puro e verdadeiro amor que Jesus Cristo tem por nós. A caridade material é a mais fácil de ser praticada, pois qualquer um de nós podemos ajudar alguém, né? Doando roupas, alimentos, algum valor em dinheiro, ou até arrecadar de outras pessoas para ajudar aqueles que mais precisam. E com isso, sermos exemplo de uma ação tão nobre e de grande importância para aqueles irmãos que passam pela prova da pobreza ainda. Existe uma expressão bíblica que aparece em Mateus, capítulo 6, versículo 3, que diz: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Com essa passagem bíblica, podemos compreender que não devemos tornar público o que doamos de coração, né? E aí eu deixo essa reflexão desse texto
dessa passagem para vocês e dou a fala agora com a minha amiga Janaína, que vai dar continuidade a esse tema. Obrigada. Ok. Obrigada, Carla. Boa noite a todos. Eu sou a Janaína e vou discorrer mais um pouco, né, sobre a caridade material. A caridade material, ela envolve a ajuda prática e concreta aos necessitados, né, seja por meio de doação de bens, por assistência direta em momentos de dificuldade. É bastante importante a caridade material, porque ela atende às necessidades imediatas do próximo e alivia o sofrimento, além de estimular o desapego e a solidariedade em quem pratica. Uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele ressalta que a caridade material é essencial para aliviar o sofrimento humano e promover a dignidade entre aqueles que enfrentam carências físicas ou emocionais. No entanto, essa caridade ela não deve ser vista apenas como um ato de dar. Ela é principalmente uma oportunidade para exercitarmos a nossa solidariedade e o desinteresse pessoal. E na doutrina espírita, a caridade material ela exige mais do que uma simples doação. É preciso que o ato seja feito com amor e respeito pela pessoa que recebe. Por exemplo, quando estamos fazendo um trabalho voluntário, a gente simplesmente entrega uma doação, por exemplo, um alimento, será que aquela pessoa ela se sente bem ou está confortável com aquele ato? A gente deve pensar, né? Devemos agir de forma cuidadosa para não expor a pessoa e ter a sensibilidade de entender e respeitá-la. É importante, né, que essa ajuda material não humilhe e nem imponha superioridade, pois todos nós somos iguais perante a Deus. E a verdadeira caridade material, ela deve ser feita com a discrição e bondade, assim, visando aliviar o sofrimento do próximo, mas sem buscar aquele reconhecimento e tirar algum tipo de vantagem pessoal, né, no caso. E a caridade material, ela pode ser feita no nosso dia a dia, por ações simples, mas pode ser de grande valor para quem recebe, como, por exemplo, doação de alimentos, mesmo doando pequenas quantidades, né, algum alimento para alguém que necessita naquele momento, uma ajuda às pessoas em situações de rua, fazer trabalhos voluntários e, caso mais assim que chama a atenção, os casos de desastres naturais, por exemplo, a população ela se une para ajudar os afetados, como foi o caso daquele desastre do sul do país, né, no nosso país. Houve muitas doações, ajudas humanitárias à população. Isso faz com que haja um grande elo de caridade e solidariedade em todos, né, com todos. E fazendo um exemplo de pessoa, né, que se destacou pela prática da caridade moral, podemos citar o Chico Xavier, que foi um grande médium, né, que praticou a caridade material em várias ocasiões. Né? Chico distribuía alimentos, roupas, assistência às famílias carentes que o procuravam, né, e até mesmo ele ajudavam. Para finalizar, eu vou fazer essa passagem dizendo que a caridade material ela deve ser acompanhada da caridade moral, porque envolve a compreensão e o respeito pelos defeitos e dificuldades dos outros. E ambas as formas de caridade, elas se complementam, pois enquanto a caridade material atende às necessidades físicas, a caridade moral, ela cuida das carências emocionais e espirituais. Então, finalizando, a caridade material, quando realizada com coração e respeito, transforma-se em um poderoso instrumento de solidariedade e paz, promovendo assim o bem-estar não só daqueles que recebem, mas daqueles que ofertam também. Pois é isso, aí agora eu passo para minha colega Damiana, certo? Que vai dar continuidade com a caridade
moral. Obrigada. Boa noite a todos, obrigada aí, Janaína, e muito inspiradora a sua fala. Bom, meu nome é Damiana Carlos, eu faço parte do EP, com muito prazer, eu gosto muito do trabalho que é realizado no EP, e hoje eu vim falar um pouco da caridade moral. Esse tópico ele é abordado no capítulo 13, página 146 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade moral é tratada nas instruções dos espíritos Irmã Rosália e um espírito protetor. Bom, conforme ensinou o Mestre Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade moral de maior e mais intensa abrangência necessita de maior empenho e perseverança para a sua execução. Ela nada custa financeiramente, mas é difícil de ser exercida. Fazendo a caridade moral, quando conseguimos, com equilíbrio, suportarmos o outro, aceitando cada criatura como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. Quando praticamos a caridade moral? Quando não damos ouvido a uma palavra zombeteira, que se escapa a uma boca habituada a falar mal. Quando não guardamos ressentimento daqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, ou que feriram o nosso orgulho, ou roubaram a nossa felicidade, perdoando de coração. Esse é o verdadeiro sentido da caridade moral. Quando fazemos bom uso do nosso pensamento e oramos diariamente em favor dos doentes, sem excluir aqueles que porventura se consideram nossos inimigos. Enfim, espero que vocês tenham compreendido o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é mais difícil de se pôr em prática. Independe de qualquer crença particular. Desejo que possamos seguir o ensinamento do Cristo, amando uns aos outros e praticando. O grande sentido do ensinamento de Jesus Cristo está na prática, na execução do seu evangelho, tá bom? Passando agora para minha amiga Luceli, para ela dar continuidade aí à fala. Boa noite a todos. Como a minha colega falou, meu nome é Luceli, faço parte do EP, né? Com muita satisfação que hoje venho aqui fazer parte da equipe para falar um pouquinho do que é caridade moral, né? Então, a caridade moral é um pouco mais complexa, porque ela mexe com pontos mais densos do nosso ser. Como calar em face de uma acusação impiedosa? Como deixar de comentar sobre as inconveniências de algumas pessoas? Teríamos a tolerância necessária para orar por aqueles que nos prejudicam? Perceber o porquê a caridade moral é a mais difícil de ser praticada? Então, o que é a caridade? Esta abençoada capacidade que nos proporciona a paz da consciência. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se achares exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias, de que fluirão mais tarde, quando se encontrares no reino do seio de Deus de amor. Então, assim, pegando um pouco das palavras de um espírito protetor, que lá em 1860, no capítulo 10, ele fala que a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-las em pensamento, em palavras ou em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido.
uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos, como consolando o irmão necessitado de afeição. Então, assim, Allan Kardec nos ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5, que fora da caridade não há salvação. Então, assim, para a gente ficar um pouco ciente do que a gente devemos seguir na nossa caminhada, a gente deve levar os preceitos dos conhecimentos de Cristo, né? Então, vou passar contigo, Paloma, a vez contigo, tá? Ô, delícia, quando se passa a vez pra mim, menina, pense no negócio e me sinto totalmente ouvida. Eu já tava pra parir uma família de caçaco, qual o motivo? Apareceu minha caçaca Carla Alexandrina no meu quintal agora mesmo. Então vamos lá, quem é a próxima turma? Isso mesmo, do casal mais amado de todos os tempos, Clebenha! Alô, alô, Clebenha aí, o Idelci, falem que a gente te escuta. Boa noite, amigos. Que alegria estar aqui hoje com vocês, né? Esse trabalho é lindo, lindo. Essa equipe é de parabéns. É muito legal participar, escutar. Então, quero deixar um abraço a essa simpatia em pessoa, né? Que é a Paloma, muito bom participar, Paloma, e claro, deixar aquele meu abraço, né, para a minha eterna facilitadora, que é a Fran, né, eu sou a Valdenha, tá, e hoje nós estamos aqui, os facilitadores, mais alguns participantes do ERD 2, parabenizo também com todo o meu coração essa turma inteira do ERD 2. No momento nós temos 3, mas a turma é bem maior. Então deixo aquele grande abraço, porque com certeza eles estão aí, de alguma forma, participando do Cuscuz com o Espiritismo, né? E especialmente aqueles que não são do ERD 2, mas está sempre aqui na rádio Cuscuz com Espiritismo. Gente, um abraço enorme a todos e muito obrigado pelo convite. Então, como eu falei, eu sou a Valdenha e no momento eu estou como facilitadora do ERD 1. Eu e o meu amor... ERD 1 não, desculpa, vamos aqui, né? ERD 1 não, ERD 2. Eu, Valdenha, o meu amor, Kleber, o meu amigo Idelci, tá? E os participantes que vão contribuir com a fala, né, com os comentários do Evangelho serão a Aline, a nossa querida Nicinha também, e a nossa Ju, né, que é a Juliana, tá certo? E aí a gente fala sobre o quê? Primeiro, vale ressaltar, lembrar o que seria o ERD, né? ERD que tão comentado. Então, o ERD é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? É um estudo de longa duração que visa ampliar o conhecimento da doutrina espírita nos aspectos tanto filosófico, científico e religioso. E este curso é realizado semanalmente, todos os sábados, a partir das 17 horas, lá do nosso querido Centro Espírita lá dos Humildes, tá? É o segundo estudo do programa fundamental da doutrina espírita, do programa fundamental do estudo da doutrina espírita. E aqui, né, com o ERD 2, eles são abordados assuntos constantes das partes 3ª e 4ª do Livro dos Espíritos, que trata, respectivamente, das leis morais, das esperanças e das consolações. São 37 roteiros distribuídos em 11 módulos, né, que oferecem a oportunidade para refletir a respeito da conduta moral. Então, é isso aí. Vou passar aqui a palavra para o meu amor, Kleber. Boa noite, povo bonito de Deus, Cuscuz do Espiritismo, Cuscuz e Espiritismo, muito bom. Gente, olha, hoje a gente vai conversar um pouquinho, muito rápido, sobre um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, é um livro maravilhoso, porque o Allan Kardec, ele organizou todas as comunicações espirituais importantes que davam conta dos ensinamentos morais de Jesus, dos exemplos de Jesus também.
Então é um livro que fala sobre respeitar pai e mãe, é um livro que fala sobre a perfeição moral, e de tantas virtudes que Jesus nos legou, que vale muito a pena ler este livro, ou então participar do ERD2 sábado, 5 horas da tarde, né? Porque o ERD2 é muito fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, de modo especial, nós vamos ver uma sessão do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama A Felicidade Não é Deste Mundo. Então, as nossas amigas vão falar um pouquinho sobre esse texto para iluminar os nossos corações e, a partir dessa iluminação, que a gente possa, né, praticar esses ensinamentos na nossa vida diária, porque praticando a gente melhora a nós mesmos como seres humanos, como espíritos, e também ajuda a melhorar os espíritos, né, tanto encarnados como desencarnados que estão perto da gente. É isso. Agora o nosso amigo Idelci vai estar com a palavra, que também faz parte do grupo de facilitadores do ERD2. Boa noite a todos e a todas. A gente no ERD somos um grupo, não só um grupo, uma família. E nessa família, logicamente, quem está estudando as leis morais. E as leis morais estão no Evangelho. E do Evangelho que a gente vai tirar a exemplificação dos nossos ERDianos para ter uma visão geral da moral. Por isso, sem mais delongas, chamamos a Aline, não é isso? Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aline, aluna do ERD2. Estão ouvindo? Sim. Eu vou falar sobre a felicidade não é deste mundo. E aqui eu deixo bem claro que quando eu fiz a primeira leitura sem ter o conhecimento espírita, eu fiquei pensando, né? Poxa, se a felicidade não é deste mundo, de qual mundo será? Aí ele nos traz que na Terra, que é o local que a gente chama de mundo de provas e expiações, realmente nós não vamos ter essa felicidade plena. Então, não esperamos aqui essa felicidade, por quê? Porque aqui nós estamos nesse processo de aprender através do esforço e através dos desafios que nós vamos resgatar muitas questões de vidas anteriores. E eu gosto sempre de iniciar com essa passagem que ele diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Aí a gente diz assim: poxa, quantas vezes nós já nos questionamos por que a gente não é feliz? Muitas vezes a gente olha pela uma janela, e vê a vida do outro. E a vida do outro é muito melhor do que a nossa, mas a gente não está lá vivenciando aquela vida. Aí a gente acha que não é feliz, mas a gente não sabe que aqui não vamos ter essa felicidade plena. Nós só teremos a questão mesmo desse resgate do nosso processo. Aí ele continua aqui: exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros, Isso prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima. Quando ele diz assim, que a felicidade não é deste mundo, independente se a gente tiver a riqueza, se a gente tiver a juventude, se a gente tiver todo o amparo que possa nos dar essa substância, a gente não vai ser feliz, porque há sempre esse vazio. E eu vou me remeter à questão escolar, né? Como eu sou professora, e eu estou ensinando minhas crianças de 6 anos, né? E elas estão no período da infância, como Deus nos olha, não olha nesse momento da nossa vida, na infância. Aí ele pega e diz assim, eu pego e observo, que quando a gente está no processo da sala de aula, estudando, aprendendo, muitos vão chorar, muitos não querem estar naquele processo, poucos vão querer estar lá fazendo atividade, porque é o esforço, é a dedicação, é a boa vontade. Mas quando toca o recreio, que é aqueles 20 minutos, mas só é 20 minutos, depois eles retornam para a sala de aula e tem que novamente voltar a se esforçar, a se dedicar para poder passar para uma nova etapa. E é sempre se dedicando. Vai ter os intervalos que a gente vai tirar para ter esse momento de recado, deixando agora para a Nicinha.
Maravilha, linda fala, viu, Aline? Obrigada pela sua participação, com certeza vai contribuir, sim, com o nosso aprendizado dentro da doutrina espírita. E aí a gente chama a Nicinha para complementar essa fala que foi tão importante da Aline. Vamos, Nicinha? Boa noite. Vou dar continuidade aqui ao conteúdo, né, sobre a felicidade não é deste mundo, onde aqui tem uma parte da leitura do Evangelho que diz assim: aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera, passageira, né? Para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. Notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alunhares, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado na carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ou seja, essa pequena parte do nosso evangelho, ela fala de os invejados por multidões, aquelas pessoas que se exibem, né, na Terra, de ter uma vida boa, de luxo, no Instagram, por exemplo, né, a gente vê, e a gente acaba que almeja aquela felicidade, que às vezes nem é uma felicidade, né, aquilo ali é só mostrando uma falsa felicidade, né, e aí, a mais embaixo aqui do nosso texto, fala que existem os planetas felizes, que lá, sim, a gente terá felicidade, né, e não neste mundo, onde a gente tem provas e expiações, e só alguns momentos felizes, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a nossa amiga Juliana, dar continuidade no tema. Vai, Ju. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Continuando o texto, logo mais à frente, Allan Kardec, através do texto, fala o seguinte trecho: contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Então, aqui a gente se põe a refletir que a terra, ela está num processo de evolução, né? Evolução moral, juntamente com os seres humanos que habitam aqui. E logo mais à frente, né, Allan Kardec cita num novo trecho, assim, complementando e concluindo o texto. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime para que possam se libertar o quanto antes do homem velho, que ele nos propõe aqui a nos libertarmos do homem velho, ignorante e que segue apenas os seus instintos, e que possamos refletir e praticar, né, cada vez mais os ensinamentos morais do Cristo que ele passou para a gente. E é isso, a nossa apresentação sobre o texto A Felicidade Não É Deste Mundo, né? Na verdade, aqui na Terra, nós não estamos para sermos felizes por completo, e sim construir uma felicidade a partir da nossa evolução. E eu passo a palavra para a Valdênia complementar aqui a nossa apresentação. Obrigada e parabéns mais uma vez, que alegria, que satisfação tê-las, né, com a gente, né, e juntos a gente vai aprendendo. Muito obrigada e parabéns, viu? Nós temos alguns minutinhos, eu vou chamar o nosso colega Delci para ele falar sobre o nosso livro complementar, que além do módulo, além da apostila, a gente também trabalha o livro. Nós temos aí um pouquinho, Delci, fica com você. De novo, boa noite. A gente está estudando Entre a Terra e o Céu. É um livro complementar que vai nos dar a visão prática das leis morais, né? Ele conta uma história que
tem tudo a ver com as leis morais. Né? E esse livro nos ajuda a compreender o ESG. Nos ajuda a compreender o ESG. E nós estamos já no finalzinho. Nós temos mais só uma aula para que a gente encerre o livro. Como eu disse, né, o livro é complementar. E se Valdênia quiser falar mais algo, estamos completos. Oi, Delci, obrigada, tá? É uma alegria, né, dividir esses momentos aos sábados com você, junto com o Kleber, junto com toda a turma do ERJ. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui, poder de alguma forma contribuir e aprender com vocês nesses momentos tão ricos que vocês nos trazem às quintas-feiras, viu? Mais uma vez, parabéns a toda a equipe, um grande abraço, fico muito feliz em fazer parte dessa casa tão séria, comprometida com a nossa evolução espiritual, né? Tão necessária. Então, um abraço a todos. Kleber quer se despedir? Boa noite a todos vocês, né? E aqueles aqui que estão nos escutando na rádio, na internet, e está querendo aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, pode chegar junto na terça, na quinta, no sábado, no domingo, e de modo especial, sábado às 17 horas no ERJ 2, que vai ter muita gente boa lá para conversar com vocês. Um abraço. Pessoal, e agora teremos o nosso Evangelho Redivivo, representado pelo... Vamos lá, se apresentem, Flávio Erbene, e tem a nossa facilitadora do Redivivo, que é a nossa Elis, como eu mencionei. Vou fazer um breve comentário, né, sobre como iniciou o Evangelho Redivivo, né, o estudo, falando o seguinte: no início do século atual e milênio, né, a FEB disponibilizou, né, ao movimento espírita nacional, né, e mundial, né, o EAD, que daria uma continuidade ao estudo do ESD, né, que seria um estudo mais aprofundado, certo? E durante o encontro discutido a ideia da necessidade de um estudo, né, ou de se estudar os ensinamentos de Jesus contido nos 27 livros do Novo Testamento. Então, né, teríamos aí dois objetivos: manter o foco na figura de Jesus, né, guia modelo da humanidade terrestre, e também orientar, né, no sentido de ponderação de Emmanuel, né, sobre o livro, uma mensagem do livro Renúncia, né, psicografada por Chico Cândido Xavier. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? Então, foi em março a FEB deu início ao estudo continuado do o Evangelho Redivivo, em sua sede em Brasília, né? E ainda em 2017, durante uma reunião anual do CFN, Conselho Federativo Nacional, que contou com a presença do nosso amigo, querido médium, Divaldo Pereira Franco, né? E alguns outros, inclusive Raul Teixeira, né? Onde ficou definido alguns parâmetros, né? E também ficou conhecido o patrono do Evangelho Redivivo, que seria o que é o Espírito Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, né? Bom, o Evangelho Redivivo, como foco de transformação moral do indivíduo pelo estudo e prática do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita.
A metodologia utilizada no processo de ensino-aprendizagem prioriza a urgente necessidade de transformação moral do espírito imortal, segundo os preceitos da mensagem cristã e das orientações espíritas. Gratidão, Flávio. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a Herbene falando sobre o tema que a gente escolheu. Nosso tempo está bem curtinho, mas antes da Herbene fazer as colocações dela, eu queria só acrescentar da alegria que é estar aqui com vocês, da oportunidade que é estar estudando em conjunto. E acho que hoje a nossa noite finaliza o Expoeg, né? E o grande objetivo do Expoeg é celebrar, né, esse encontro de almas focadas no estudo, que eu acho que é um dos grandes objetivos do Lar dos Humildes, né? O Evangelho Redivivo no Lar dos Humildes tem a nossa turma virtual, comigo e o Neto, que são os facilitadores, né? E o Flávio trouxe muito bem aí os pontos principais da metodologia que foca, né, no conhecimento do estudo bíblico e na transformação moral do ser. E para a gente fechar, nós vamos ouvir a nossa Herbene para finalizar aqui os últimos 5 minutos com o tema que a gente escolheu para apresentar hoje. Herbene, Teu áudio, querida. Teu áudio. Boa noite a todos, meu nome é Herbene e a gente aqui para finalizar nós ficamos com o tema Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e espírita. Então a gente aqui para resumir, falar rapidamente esse pouco tempo que nos resta e para finalizar o nosso programa, a gente vai traçar aqui um paralelo com algumas ideias de Sócrates e eu vou tentar aqui fazer um paralelo assim, dadas as devidas proporções, a gente fazer um paralelo entre as ideias de Cristo, já que a gente sabe que Sócrates foi um precursor e trouxe, e ele, muitas ideias, 500 anos antes de Cristo, ele trouxe muitas ideias que vão ser precursoras, né, antecessoras a Cristo. E Sócrates foi o primeiro filósofo que a gente pode dizer que trouxe a ideia de espiritualidade, né? Que vai falar da alma como a alma encarnada, né? O homem como um espírito, o homem como um ser que tem um espírito imortal que temporariamente envergando um corpo físico, né? E aí Kardec vai dizer que Sócrates, assim como Cristo, ele tinha essa questão do diálogo, que ele ia para a praça pública e dialogava com as pessoas, conversava com as pessoas, instigava as pessoas, e através da conversa ele fazia com que as pessoas chegassem a encontrar dentro delas a sua verdade. Cristo também ia para a praça e também fazia isso com as pessoas. E assim como Cristo, Sócrates também teve discípulos, não deixou nada escrito, e foi os seus discípulos que deixaram suas mensagens. Foi Platão, né, que deixou, que escreveu, que transmitiu as mensagens de Sócrates. Cristo também nada escreveu, e foi também através disso. Platão também, com as suas ideias, foi considerado um corruptor, né, corrompeu, foi considerado, na sua época, criticou a chamada democracia grega, né, em Atenas, porque ele criticou muito as ideias, a hipocrisia da Grécia Antiga, porque ele dizia que ele já tinha a ideia da espiritualidade, ele proclamava a vida futura, ele dizia que busque o autoconhecimento, busque a vida futura, né, que existe a imortalidade da alma, né, que busque o autoconhecimento. E isso, na época, foi considerado, a sociedade da época, a sociedade hipócrita, né, isso para a época ele foi considerado um corruptor, e assim como Cristo, ele foi condenado, né, condenado à morte, e também foi condenado injustamente. Também, Sócrates, ele acreditava que existia um Deus único, a sociedade grega era politeísta, então, ele mesmo assim, na Apologia, no livro Apologia de Platão escreveu, ele mesmo assim, ele aceitou aquela condenação
e aceitou aquela condenação e tranquilamente. Por quê? Porque ele sabia que existia a vida após a morte. Ele sabia da reencarnação, da ideia do reencarnacionismo, né? Então, Platão era essa figura que a gente sabe que ele foi um enviado de Deus, né? Então, essa figura que a gente sabe que, dadas as devidas proporções, já era uma figura que tinha uma áurea, que tinha uma certa perfeição, né? Então, tem um livro muito interessante que ele vai dar também uma entrevista, Crônicas do Além-Túmulo, do Humberto de Campos, exatamente, até eu comentei na nossa aula passada de sexta-feira, né? Obrigada, Elisângela. Então, ele fala disso, inclusive ele faz uma crítica ao próprio Platão, que ele disse que Platão não interpretou muito bem a ele, porque ele foi, porque disse, não, Platão não me compreendeu bem, ele não me fez jus, ele não fez jus ao meu pensamento, prefiro os meus outros, ele não escreveu muito bem as minhas ideias. Então, é basicamente isso que eu tinha para comentar, né? São muitas coisas, eu não sou uma estudiosa de Platão, nem tampouco de Sócrates, mas era basicamente essa a contribuição que eu teria para dar. Boa noite. É isso mesmo, Herbene, pessoal, gente, que coisa linda é ver o Expoege dessa forma. E vamos finalizar a nossa noite. Lembrando, Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, recomendação da noite. E recomendação da noite também, estudar com a gente o EP, o EG, o EAD e também os estudos que compõem a nossa doutrina de amor. E o Rede Vivo, não vamos esquecer o Rede Vivo no churrasco. Então, bora finalizar nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão, que eu tô doida pra bater um pratão de cuscuz com ovo e mortadela. Alô, alô, neta de Paulo Freire, nossa Elis, que lembra tia Jandira, quando eu arrumei uma briga com um menino maior do que eu no playground, ainda derrubei o menino e arranhei a cara dele todinha. Bora de pressa! Bora, Paloma, gratidão a essa oportunidade, a Fran tá aqui conosco, Isabel, pela companhia, todos os facilitadores, né, por esses momentos desse poema. Então vamos agradecer. Mestre Jesus, nosso agradecimento pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, nós que hoje somos facilitadores, mas que ontem também chegamos a esse lar que nos acolhe como estudantes e temos a oportunidade de servir e de aprender cada vez mais. Abençoa o nosso centro espírita, todos os companheiros da área de estudo, a nossa coordenadora, todos aqueles que estão sintonizados conosco nessa noite e tenhamos uma semana de paz e refazimento. Que assim seja. Que assim seja, gente, cuide-se bastante. Mês de novembro repleto de novidades. Um abraço, aquele abraço para os monitores de todo o Lar dos Humildes. O Ideuci, que está sintonizado aqui comigo, minha mãe deu um grito. Foi meu monitor! Isso mesmo, Nair Benício, manda um beijo para todos vocês também, minha mãe. E é isso, cuide-se, água e também cuidado com a quintura, porque a chuva do caju chegou. Cuidado com o cof-cof. Enquanto isso, vou tomar banho e chupar um belo de um caju. Yay! É isso, boa noite, até a próxima quinta.